Irmãos, abram suas Bíblias em 2 Coríntios 13, 1 a 4, por favor. 2 Coríntios 13, 1 a 4. Nós vamos iniciar aí os estudos do último capítulo de 2 Coríntios. Último capítulo. E é interessante demais como que a cada estudo, cada capítulo, nós somos enriquecidos pelo entendimento da palavra de Deus. A intenção desse bloco, não é? Nesse bloco, Paulo adverte com severidade que será firme ao castigar os transgressores quando ele voltar, assim como Cristo se mostrou poderoso por meio de sua ressurreição. Uma das coisas mais difíceis de se fazer na igreja de Cristo é disciplinar. A questão da disciplina na igreja é um dos grandes desafios para a liderança, principalmente para nós pastores. Como é difícil disciplinar. Porque nós sempre corremos alguns riscos de sermos, às vezes, duros demais ou de sermos relapsos demais. Então, o objetivo de todo pastor, quando aplica uma disciplina, é conseguir encontrar o equilíbrio, porque é extremamente difícil. E essa questão eu compartilho com outros pastores também, que me dizem a mesma coisa. E Paulo está lidando, irmãos, com uma das, ou por que não dizer, a igreja mais difícil do primeiro século. Uma igreja extremamente complicada, uma igreja extremamente voltada para o mundanismo, para a carnalidade. Uma igreja que ainda não havia amadurecido a ponto de receber muitos elogios do apóstolo Paulo, como ele elogiou, por exemplo, os macedônios, as igrejas da Macedônia. E para vocês terem uma ideia, e eu já falei isso para vocês há um tempo atrás, no final do primeiro século, ou seja, cerca de 45 anos depois de que essa carta fora escrita, Clemente de Roma escreveu uma carta aos Coríntios. Essa carta não entrou no nosso cânon, e nessa carta, 45 anos depois, cerca de 32 anos depois que Paulo havia morrido, Clemente de Roma escreve uma carta para os coríntios, e nessa carta ele questiona ainda muitos problemas que haviam estabelecido, haviam se solidificado na igreja. Mesmo no final do primeiro século, a igreja em Corinto ainda não havia corrigido os seus problemas. Era uma igreja extremamente complicada. E Paulo lidou com essa igreja. E ele, por várias vezes, tentou colocar as coisas em ordem, no curso. E, infelizmente, pelo que parece, e nós não temos nenhuma informação histórica sobre como foi essa terceira visita, mas pelo que parece, não é? As coisas, mesmo com a intervenção do apóstolo Paulo, não foram corrigidas. Então aqui, no capítulo 13, Paulo está falando especificamente sobre essa terceira visita que ele fará à igreja. Ele havia feito a primeira, cuidando então do estabelecimento da igreja, quando ele fundou a igreja. A segunda visita, que foi uma visita muito difícil, quando houve um desrespeito, e ele saiu da cidade sem conseguir resolver as coisas. Visita essa que o levou a escrever aquela carta dolorosa, que os irmãos já tomaram conhecimento. E agora, pela terceira vez, ele está dizendo que vai à igreja. E eu queria estudar esses 4 versículos com vocês,
e aprender algumas coisas muito importantes para o nosso dia a dia, enquanto igreja do século 21. Nós precisamos aprender algumas coisas aqui. E nesses 4 versículos, nós podemos ver pelo menos 2 coisas que Paulo quer que a igreja saiba acerca de sua terceira visita. Em primeiro lugar, ele avisa como irá proceder quando lá chegar. E eu quero que vocês avaliem comigo o início do versículo 1. Ele diz assim: é esta a terceira vez que vou ter convosco. Sabe o que isso significa? Paulo está dizendo o seguinte para aquela igreja: não é possível. Vocês não consertam as coisas. Já é a terceira vez que eu vou estar com vocês. E vocês não colocam as coisas no lugar. Terceira vez. Eu já estive com vocês em outros momentos. E por mais que nós falemos, por mais que nós estudemos as verdades da palavra de Deus, por mais que nós verdadeiramente entendamos da parte de Deus o que precisa ser corrigido na igreja, vocês não corrigem. Vocês continuam cometendo os mesmos erros, irmãos amados. Isso é uma coisa muito séria. Tanto para nós, enquanto membros, quanto para a igreja enquanto corpo. A questão de permitir que os mesmos erros perdurem na igreja. É triste quando você toma conhecimento de igrejas que atravessam décadas cometendo os mesmos erros. Eu estou há 34 anos na fé cristã. Desses 34 anos, mais da metade eu trabalhei com liderança de igreja. E eu pude conhecer muitas igrejas ao longo da minha vida. E eu falo para vocês que eu já conheci igrejas que são verdadeiramente reconhecidas por seu ardor missionário. Eu conheço igrejas extremamente missionárias. Entra ano, sai ano, as igrejas continuam tendo aquela visão missional, investem em missões. São igrejas extremamente voltadas para missões, igrejas que realizam congressos missionários, igrejas que têm amor por missões. Conheço outras igrejas que se destacam pela pregação. São pregações muito boas. A igreja investe muito na questão da pregação dos seus obreiros. Outras igrejas se destacam pelo seu louvor. Conheço igrejas que têm um louvor maravilhoso. Outras são igrejas ricas, igrejas financeiramente prósperas, que Deus usa para o bem do reino de Deus. Mas eu também conheço igrejas marcadas pela infidelidade, igrejas marcadas pela perseguição a líderes que ali estão, igrejas que infelizmente machucam os próprios membros, igrejas que perseguem pastores, e entra ano, sai ano, são os mesmos erros que lá perduram. Infelizmente, irmãos, Paulo está dizendo para Corinto, já é a terceira vez que eu vou estar com vocês, e vocês não corrigem os erros, vocês não amadurecem. Irmãos, a igreja precisa crescer, igrejas precisam estar prontas para receberem o novo de Deus, porque Deus tem novidades todos os dias para derramar sobre nós. E nós, como igreja, precisamos, irmãos, amadurecer e crescer diante do Senhor, e isso é uma responsabilidade de cada membro. Nós não fomos chamados e não fomos alcançados pelo Evangelho para continuarmos da mesma maneira. Pelo contrário, precisa haver mudança em nós. Precisa haver mudança na igreja. A igreja precisa aprender, principalmente, irmãos, quando se está diante da palavra de Deus. A palavra de Deus não é apenas informativa, mas ela também é formativa.
E uma igreja que não cresce, uma igreja que não amadurece diante de Deus, uma igreja que não procura corrigir os próprios erros diante de Deus, não será usada por Deus. E o mundo no qual nós nos encontramos, esse mundo que se perde a cada dia, precisa de igrejas que se deixem usar pelo Senhor para mostrar para o mundo que ainda existe esperança. O mundo precisa olhar para a igreja e ver na igreja um local no qual ele vai encontrar aquilo que lhe falta. Mas, infelizmente, hoje, nós estamos lidando com igrejas que permitem, que vão deixando os pecados se estabelecerem, e a igreja não muda de patamar. É claro que nós estamos falando de pessoas, cada uma com as suas demandas. É claro que nós estamos falando de pessoas que têm diante de Deus as suas dificuldades. E umas lutam mais contra um determinado tipo de pecado, outras já venceram aquele pecado, estão trabalhando outro pecado. Desde que a igreja esteja continuamente buscando essa transformação, amém. Eu até entendo, irmãos, eu até entendo crentes que têm dificuldades em determinadas áreas e estão lutando e labutando e chorando diante de Deus, pedindo a Deus vitória contra aqueles pecados. Eu até entendo isso. Nós devemos orar uns pelos outros também por isso, para que Deus abençoe meu irmão, para que ele consiga vencer aquela dificuldade que ele já apresentou. Eu entendo isso perfeitamente. O que eu não entendo, irmãos, é quando um crente não muda, sabe que precisa mudar, não quer mudar, e ele se mantém naquela postura de dizer que ele é o que é, e que ele não muda, e que nós temos que aceitá-lo do jeito que ele é. Essas coisas não dá para entender à luz do Evangelho. E aqui eu me atrevo a dizer uma coisa, e eu quero que vocês entendam. Uma pessoa que assim pensa, uma pessoa que se mantém irredutível e que não quer mudar diante de Deus, e automaticamente isso interfere na igreja, porque se a igreja começa a pensar assim, ela estagna, ela paralisa. Uma pessoa que assim pensa, eu digo para vocês, tenho dúvidas acerca do novo nascimento. Porque uma pessoa que nasceu de novo, ela nunca quererá ficar da mesma maneira. Não quererá. Então é muito importante que nós entendamos essa primeira parte do versículo 1, porque Paulo está dizendo, em outras palavras, para a igreja de Corinto, escutem, vocês não vão corrigir, vocês não vão melhorar, vocês não vão mudar, vocês vão continuar sendo essa igreja problemática até quando? Já é a terceira vez que eu vou estar com vocês. Tem uma frase que diz assim, não corrigir as faltas é errar novamente. Queridos irmãos, nós nos reunimos 3 vezes por semana. Nós nos reunimos nas quartas-feiras, nos reunimos domingo pela manhã, em 2 momentos, escola dominical e culto ao Senhor, e nos reunimos à noite. Isso sem falar nas reuniões do MCM, que acontecem a cada 15 dias, nas reuniões de adolescentes, nas reuniões de jovens. Nós sempre estamos diante dos desafios de Deus. Cada vez que nós abrimos a palavra, pregamos a palavra, nós estamos diante de novos desafios. Ninguém nesta igreja sai de qualquer que seja a reunião sem algo a refletir. Porque quando a palavra de Deus é aberta, ela é exposta, ela é pregada, desafios são lançados. Então nós temos diante de Deus a responsabilidade de colocar em prática aquilo que estamos aprendendo, para que possamos ser uma igreja muito melhor do que já somos. Uma igreja muito mais usada do que temos sido. Nunca podemos estar satisfeitos com aquilo que somos enquanto igreja. Precisamos ter alvos diante de Deus. De vez em quando eu converso com algum irmão aqui, um irmão ali, e eu falo, rapaz, eu tenho alguns projetos para a igreja. Eu tenho alguns sonhos para a igreja. E sabe de uma coisa, irmãos? Nós precisamos orar e falar com o Senhor, Senhor, coloque em nosso coração aquilo que Tu queres para nós. Que aquilo que Tu queres para nós seja nosso alvo, seja nosso objetivo, para que nós possamos caminhar sempre
Nunca estagnar, porque uma igreja que estagna, uma igreja que paralisa, é prejuízo para o evangelho. Então, essa primeira parte do versículo 1 diz isso. É esta a terceira vez que vou ter convosco. E aí Paulo continua dizendo o seguinte: por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Aqui o apóstolo Paulo está lançando mão de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. Veja só: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado cometido. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Deuteronômio 19, 15. Esse era o princípio regulador em Israel. E Paulo traz isso para a igreja. E é interessante que quando Paulo diz boca de 2 ou 3 testemunhas, existem algumas interpretações. Alguns comentaristas dizem que essa questão de Paulo ter dito 2 ou 3 testemunhas está relacionada com a quantidade de visitas que ele fará à igreja, que ele fez e que ele fará. Ou seja, se esta é a terceira vez, e é por isso que eles acham, por conta do contexto imediato, que Paulo está falando das visitas, as visitas de Paulo eram as testemunhas de que o apóstolo tinha elementos suficientes para julgar a igreja. Outros, como Matthew Henry, por exemplo, diz que, na verdade, essas 2 ou 3 testemunhas seriam as cartas que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, alertando a igreja dos perigos que ela corria. E há alguns comentaristas que dizem não. Na verdade, essas 2 ou 3 testemunhas seriam mesmo pessoas literais que Paulo escolheria dentro da própria igreja para servir de testemunho no tocante aos assuntos que ele vai abordar. Eu confesso para vocês que eu fico com a última apresentação. Eu creio que 2 ou 3 testemunhas aqui são membros da igreja de Corinto, porque não era toda a igreja que havia se corrompido, havia membros fiéis na igreja de Corinto, e Paulo utilizaria essas 2 ou 3 testemunhas para confirmar os fatos e assim poder estabelecer o seu juízo. Agora, é muito importante, eu quero que nós entendamos o que Paulo faz aqui, porque Paulo traz a palavra de Deus para a questão. Ele vai citar Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, e preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Ao longo de todas as cartas de Paulo, ele lança mão das Escrituras 130 vezes. Ele cita a palavra de Deus 130 vezes. Sabe o que isso significa, irmãos? Isso significa, e isso é muito importante para nós enquanto igreja, que nada na igreja, principalmente a questão da disciplina, pode ser tratado à parte da palavra de Deus. Tudo que formos tratar na igreja precisa ter a palavra de Deus como base. Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, absolutamente nenhuma, tentar resolver as questões na igreja sem lançar mão das Escrituras. São as Escrituras que regulamentam todo o ensino e, principalmente, toda a disciplina na igreja. Então, Paulo, ao longo da sua segunda carta, apresentou várias vezes textos bíblicos que provavam aquilo que ele estava cobrando da igreja. E quando alguém na igreja cobra alguma coisa, quando o pastor cobra alguma postura, algum posicionamento, ele precisa deixar de lado os seus posicionamentos particulares e lançar mão da palavra de Deus. São as Escrituras que ditam as regras para uma correta disciplina na igreja. Paulo nos ensina isso aqui. E outra coisa muito interessante, pela boca dessas 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada, todos os fatos serão confirmados. E que fatos são esses, irmãos? Bom, ele vai dizer acerca desses fatos, aqui mesmo, na segunda carta, no capítulo 12, versículos 20 e 21, que eu trago novamente para os irmãos. Ele diz assim: porque receio que quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, de que alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias,
detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e fornicação e desonestidade que cometeram. Então está aqui a importância das 2 ou 3 testemunhas, porque quando Paulo chegar na igreja pela terceira vez, ele vai lançar mão dessas testemunhas para confirmar os fatos que ele sabia. Ele tomou conhecimento desses pecados, rotineiros na igreja, que não estavam sendo tratados, e ele iria lançar mão desse princípio veterotestamentário, estabelecido em Deuteronômio, para confirmar toda a palavra, irmãos, e isso é um princípio importantíssimo para nós. Um princípio muito importante para nós, o princípio de sempre ouvirmos mais alguém antes de estabelecer qualquer juízo de valor. É muito importante isso na igreja. Você ouviu alguma coisa acerca de algum irmão? Investigue, irmão. Procure conversar com mais alguém. Dê ao seu irmão a oportunidade de contar a parte dele, a versão dele. É muito importante que mais pessoas sejam ouvidas antes de estabelecermos o princípio. O Warren Wiersbe disse uma coisa muito importante. Ele disse assim: ao tratar o pecado na igreja local, devemos saber dos fatos, não dos boatos. Você ouviu alguma coisa? Procure saber se aquilo é verdade. Até mesmo para nós, pastores, Paulo vai dizer lá, escrevendo a Timóteo: não aceites acusação contra um presbítero, a não ser pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Você ouviu alguma coisa acerca de algum irmão? Não estabeleça o seu juízo baseado apenas na palavra de uma pessoa, mas procure saber se aquilo procede e se não há uma explicação plausível para aquilo. Veja só os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Já imaginaram, irmãos, como seria a nossa vida em comunidade se nós implementássemos esses princípios na igreja? Já imaginaram, irmãos, se porventura alguém te procurasse para falar alguma coisa de outro irmão e você dissesse assim: escute, irmão, isso que você me falou é muito sério, mas eu gostaria de ouvir mais pessoas. Você conhece mais pessoas que podem comprovar esse fato? Vamos conversar com o irmão e vamos dar a ele a oportunidade de contar a versão dele. Esse é o método bíblico de se resolver os problemas na igreja. Mas, infelizmente, grandes prejuízos são causados na igreja, acontecem na igreja, porque simplesmente ouvimos uma versão e com essa versão nós ficamos e já deduzimos e já estabelecemos aquilo que temos que estabelecer e já fechamos a questão, batemos o martelo e damos o nosso veredito. A igreja precisa agir de forma diferente e existem parâmetros para isso. E onde é que estão esses parâmetros? Na palavra de Deus. Irmãos, a igreja cristã não pode se comportar como o mundo nessas questões. Quem faz isso são as pessoas que não conhecem a Cristo. Existem princípios norteadores. É triste quando a igreja vai se deixando dominar por essas questões que muitas vezes são tratadas lá fora, quando aquilo que acontece lá fora começa a adentrar na igreja. Irmãos, eu queria indicar para vocês a leitura de um livro. É esse aqui, ó. Com Vergonha do Evangelho, de John MacArthur. Quem quiser comprar esse livro, compre na editora Fiel. Com Vergonha do Evangelho. Um livraço que vai ajudar você a entender os perigos da igreja copiar os padrões do mundo. Também nessa questão de tratar as questões de relacionamento. Até a forma de se relacionar na igreja é diferente do mundo. Porque eu não estou diante de qualquer pessoa. Eu estou diante de alguém por quem Cristo morreu. Eu estou diante de alguém que foi comprado pelo sangue de Jesus. E essa pessoa tem o direito de apresentar a versão dela e de ter uma defesa do fato com clareza e honestidade, guiado pelo Espírito Santo. É assim que o povo de Deus deve reagir. Mas Paulo também, em segundo lugar, avisa que não poupará os desordeiros.
Veja comigo o versículo 2, ele vai dizer assim: já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora, estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não lhes perdoarei. A versão Almeida Corrigida Fiel traz pouparei. A palavra poupar aqui é uma palavra usada num contexto de guerra. Quando aquele exército vencedor pegava alguns prisioneiros e libertava, poupava os prisioneiros, para que eles pudessem voltar à sua terra natal e falar da misericórdia daquele exército. Pois bem, Paulo está dizendo: olha, eu dei tantas oportunidades para vocês, eu tratei tanto com vocês sobre isso, eu dei a vocês a oportunidade de tratarem as questões, que quando eu chegar aí, quando eu estiver com vocês, eu não vou dessa vez poupar aqueles que estão pecando, aqueles que estão prejudicando a igreja. Não haverá essa atitude de poupá-los. Eu estou ausente agora, mas eu já estou avisando que quando eu estiver presente com vocês, de maneira nenhuma eu vou poupar. E nós estamos falando de algo muito sério, irmãos, porque a igreja em Corinto não só tolerava os falsos ensinos, mas viviam na prática de pecados que não estavam sendo tratados. Paulo já havia tratado disso na segunda visita, mas pelo que parece, as coisas não mudaram e Paulo precisaria agir. Não seria mais hora de falar ou admoestar, seria preciso tomar decisões. E Paulo tinha autoridade para isso? Claro que tinha, ele era apóstolo, embora não fosse reconhecido pela igreja como tal, ele era um apóstolo de Cristo e ele tinha autoridade para tratar o pecado na igreja. Observe que Paulo deu oportunidades e mais oportunidades para que os crentes coríntios se arrependessem dos seus pecados e abandonassem aquelas práticas. Aí ele está dizendo: eu vou aí pela terceira vez, mas quando eu chegar, esses que estão pecando, que estão concordando com o pecado, que estão levando outros a pecar, eu não vou poupá-los. Dessa vez, não. Chegou um momento na vida da igreja que a igreja tem que agir. A igreja precisa agir com misericórdia? Sim, claro. A igreja precisa agir com amor? Sim, claro. Mas há um momento que a igreja, para o bem da própria igreja, tem que agir. Precisa ser radical. Precisa tomar uma postura firme no tocante a certas práticas que prejudicam o testemunho da igreja. Porque nós estamos falando aqui, irmãos, de pecadores. Todos nós somos pecadores, todos nós falhamos. Mas há aqueles pecados que prejudicam você, meu irmão, o seu relacionamento com Deus. E nós esperamos que vocês tratem esse pecado. Mas há aqueles pecados que prejudicam diretamente a igreja, o testemunho da igreja. E a igreja tem um elemento, ela possui elementos para tratar essas questões. E quando não há mais nenhuma intencionalidade em corrigir as questões, a igreja tem que agir. É interessante, não é? Que os coríntios achavam Paulo muito fraco. Vocês se lembram disso, quando eles disseram que Paulo era fraco na questão de corpo, fraco na questão da palavra? Veja comigo 2 Coríntios 10, 7 a 11. Olhai para as coisas segundo a aparência. Segundo a aparência, se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa no nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, mas para que não pareça como quiserem intimidar-vos por carta, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença de corpo é fraca, e a palavra desprezível. Pense o tal isso, que, quais somos na palavra por carta, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. No fundo, os crentes coríntios achavam que Paulo não tinha coragem de ir lá e tratar a questão de forma pessoal, de puni-los, de discipliná-los. Eles não acreditavam que Paulo fosse capaz disso. Para eles, Paulo só tinha coragem quando estava longe. Paulo só tinha coragem quando estava a quilômetros de distância.
E Paulo, a única coragem apresentada por ele era quando ele escrevia. Então Paulo responde agora, a partir do versículo 3, para esses: visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, pelo poder de Deus em vós. Para um judeu e para um grego, alguém morrer numa cruz era uma ignomínia, era vergonha, era vexatório, era sinal de fraqueza, de humilhação. E Cristo morreu crucificado, mostrando realmente essa fraqueza visível diante dos homens. Mas ele venceu a cruz, foi ressurreto ao terceiro dia e vive pelos séculos dos séculos. E Paulo está dizendo, foi a fraqueza de Cristo que salvou vocês. E ele vive e está em vocês. E assim como ele se mostrou fraco, não sendo, e mostrando a sua força depois da ressurreição, eu posso até parecer fraco. Talvez eu até seja fraco. Talvez eu não tenha o poder da retórica que os falsos apóstolos tenham. Talvez eu não seja habilidoso com as palavras como os falsos apóstolos são. Eu realmente posso ser fraco no que tange a minha aparência. Mas aí é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte para os coríntios: preparem-se. Eu vou mostrar para vocês quem é o fraco e desprezível. Vocês acham que o poder de Cristo só se dá através de milagres e prodígios? Vou mostrar outra faceta do poder de Cristo, a autoridade que me foi dada para disciplinar. Paulo está dizendo o seguinte: eu vou mostrar para vocês que tipo de fraco eu sou quando eu estiver aí. Eu vou lançar a mão da autoridade que Deus me deu, porque eu sou apóstolo de Cristo, querendo vocês ou não. E eu vou lançar a mão dessa autoridade para punir e para disciplinar todos esses que andam pervertendo a igreja. Talvez vocês pensam que eu vou chegar aí com milagres e prodígios para provar que Cristo fala por meu intermédio, pois é justamente o contrário. Eu vou mostrar para vocês que Cristo fala através de mim, através da autoridade que eu tenho para disciplinar a igreja. Porque, irmãos, é muito importante que nós entendamos que muitas pessoas, elas olham para Cristo e elas só querem uma faceta de Cristo. Elas só querem conhecer o Cristo que morreu, mas que ressuscitou, o Cristo que está vivo, assentado no trono, o Cristo que faz milagres, o Cristo que cura, o Cristo que faz prodígios maravilhosos. E eu não estou aqui questionando isso, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele tem poder para fazer aquilo que Ele quiser fazer, porque Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. Eu não questiono isso, mas existe uma outra faceta de Cristo. O Cristo que confronta, o Cristo que fala acerca do pecado. Nós vamos ver isso hoje à noite na nossa exposição de Mateus. O Cristo que mostra que você precisa mudar de vida. O Cristo que mostra que você precisa corrigir algo que está errado na sua vida. E esse Cristo muitas pessoas não querem. Elas querem passionar Cristo, elas querem que Cristo atenda às suas necessidades, mas aquele Cristo indigesto, aquele Cristo incômodo, aquele Cristo que fica me mandando mudar de vida, aquele Cristo que quer que eu abandone o pecado, esse Cristo eu não quero. Eu quero esse Cristo aqui, esse Cristo eu não quero. E Paulo está dizendo, vocês acham que Cristo fala através de mim, somente através de milagres? Eu vou mostrar para vocês outra faceta de Cristo que não vai ser bem recebida por vocês. Me esperem, deixa eu chegar aí para vocês verem. É muito importante que nós entendamos, irmãos, que a palavra de Deus nos apresenta os dois Cristos. O Cristo que diz, vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas a palavra de Deus também nos diz do Cristo que diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não conheço vocês. E acerca dessa questão de nós acharmos que não existe um lado em Cristo que é duro, que é radical, Mateus 18, 15 a 18 nos mostra isso. Quando Jesus fala da questão da disciplina, porque a disciplina na igreja
é uma questão apresentada pelo próprio Jesus. Olha só o que nos diz lá. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. O que Jesus quis dizer com isso? Considera-o como alguém não bem-vindo na igreja. Considera-o como persona non grata na igreja. Exclui da igreja, desliga da igreja. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Uma igreja vencedora, uma igreja saudável, uma igreja que cresce diante de Deus, é uma igreja que entende isso, que às vezes é importante, é necessário você disciplinar, você confrontar, você chegar diante do irmão e dizer, irmão, você precisa parar com essa atitude, porque você está prejudicando o corpo de Cristo. E se aquele irmão se mantiver irredutível e não quiser mudança, a igreja tem autoridade para desligar aquele irmão, para tirá-lo da lista de membros, porque nós precisamos continuar a nossa caminhada com saúde. E existem muitas vezes pessoas que não contribuem para a saúde da igreja, e essas pessoas têm que ser tratadas. E se elas não querem tratamento, elas precisam ser retiradas da membresia da igreja. Isso é a autoridade dada pela palavra de Deus para nós, irmãos. Então esse texto ele é muito rico e muito difícil. Muito difícil. Um professor de teologia, chamado Kistemaker, um grande catedrático da teologia, ele disse que durante toda a sua vida, em todas as exposições que ele fez, a exposição mais difícil foi a exposição da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E aí eu fiquei pensando, bom, se um homem da magnitude e da envergadura de Kistemaker achou extremamente difícil expor 2 Coríntios, quanto mais nós, meros mortais. Então, pela graça e misericórdia de Deus, irmãos, eu quero deixar esses 4 versículos com vocês e aprender algumas aplicações para a nossa vida. Primeira delas, pecados continuados devem ser tratados com rigor na igreja. Pecados continuados devem ser tratados com vigor na igreja. Todos nós pecamos, mas há pecados que prejudicam individualmente e há pecados que prejudicam coletivamente. Espera-se daqueles que verdadeiramente nasceram de novo, que cada pecado seja tratado, mas há momentos em que a igreja precisa se manifestar e tratar os pecados que a prejudicam. Querido irmão, em nome de Jesus Cristo, eu quero te fazer um pedido. Em nome de Jesus, não permita que a coisa chegue a esse ponto de o pastor, ou um diácono, ou um líder da igreja precisar chegar diante de você para te corrigir e para disciplinar você. Se você tem alguma coisa que precisa ser tratada e corrigida na sua vida, faça isso. Corrija, mude a sua postura. Contribua para o crescimento da sua igreja. Contribua para a santificação da sua igreja. Não permita que Satanás coloque no seu coração que o seu pecado pode ser cometido às escondidas e que isso não vai representar nada na igreja, porque isso não é verdade. Cuide de sua vida devocional, cuide de sua vida diante de Deus, viva de forma tal que verdadeiramente o Senhor se agrade de você, para que Ele possa abençoar a sua igreja. Não deixe as coisas chegarem a esse ponto do pastor ou de algum líder precisar chamar você para te disciplinar. Vigie, corrija a sua vida. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, as escrituras devem ser o elemento aferidor para a execução da disciplina na igreja. Meus amados irmãos, a reforma protestante, que aconteceu em 31 de outubro de 1517, trouxe para a nossa vida 5 solas. Martinho Lutero, juntamente com os demais reformadores, estabeleceram as bases da doutrina protestante nos 5 solas. Quais são eles? Sola Escritura, sola gratia, ou seja, somente as Escrituras, somente a graça, sola fide, ou somente a fé, solus Christus, ou seja, somente Cristo, e soli Deo gloria, somente a Deus a glória. Mas muitas pessoas criaram o 6º sola.
Sabe qual é? Solum quod cogito. O que é isso? Somente o que eu acho. Somente o que eu acho. Eu me lembro de uma vez que um casal de crentes me procurou para conversar comigo. Pastor, podemos conversar com o senhor? E eu disse, claro, pode conversar. O que vocês estão querendo? Pastor, nós estamos decepcionados com o senhor. Aí eu, que bom. Ainda bem que é comigo, né? Porque eu sou assim mesmo. De vez em quando eu decepciono mesmo as pessoas. Você não pode decepcionar com Cristo. Mas comigo não tem problema, não. Mas vamos lá. Por que vocês estão decepcionados comigo? Porque o senhor não é batista. Mas por que eu não sou batista? Porque o senhor bateu palma na hora do louvor. E um pastor batista não bate palmas no louvor. Irmãos amados, solos Cristos. Eu disse assim, escute. Quando eu disse para vocês, em algum momento da nossa caminhada, que eu sou contra bater palmas na hora do louvor na igreja? Quando foi que eu disse isso para vocês? Um dia o senhor falou que não concordava. Eu falei, eu não concordo com exagero. Eu não concordo com exagero. Porque eu estou embasado num princípio bíblico. Faça tudo com ordem e decência. Ordem e decência. Tudo na nossa vida, principalmente no nosso culto, precisa estar estabelecido em 1 Coríntios capítulo 14, faça-se tudo com ordem e decência. Então eu sou contra exagero, irmão, mas eu nunca falei para vocês que eu sou contra bater palma no louvor. Sabe o que é isso? É o solum quod cogito. Somente o que eu acho, o que eu penso. E é assim que muitas vezes as coisas acontecem. Porque eu vejo um irmãozinho com alguma prática, e como aquilo não se encaixa dentro do meu critério, não serve. Vai para o inferno. Está condenado. É o sexto sola da reforma. Só falta registrar. Entende, irmão? Querido, escute. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus disse. A palavra de Deus não diz, a palavra de Deus não disse. Por que nós não fazemos certas coisas na igreja? Porque não há base bíblica para isso. Porque nós precisamos levar a sério o sola escritura, que foi estabelecida com muito sangue derramado. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, com essa questão específica, não é? A palavra de Deus é o elemento aferidor. É a Bíblia que tem que dizer o que eu devo ou não devo fazer na igreja. Não o que eu acho, o que eu penso. O que eu acho ou o que eu penso fica em segundo lugar. Primeiro a palavra de Deus. Igual Spurgeon, que certa vez foi pregar numa igreja. Charles Spurgeon chegou lá, foi pregar numa igreja. Disseram para ele, pastor Spurgeon, gente, Spurgeon, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Ele foi pregar na igreja. Aí os diáconos da igreja chegaram perto de pastor Charles e falaram assim, pastor Charles, sentimos muito, mas o senhor não pode pregar na igreja. Aí pastor Charles disse, ok, irmãos, mas por quê? O que foi que eu fiz de errado? E os diáconos disseram assim, o senhor não pode pregar porque o senhor não está de gravata. Ele, ok. Tudo bem. E não pregou. Passou-se um ano. Aquela igreja convidou o Spurgeon novamente para pregar. Ele então enviou um pacote. Quando abriu-se o pacote, tinha uma gravata lá dentro. Está aí o pregador de vocês. Entende? Solum quod cogito. É o que eu acho. Cuidado com isso. Disciplina na igreja não se estabelece com o que eu acho, mas com o que a Bíblia diz. Se a Bíblia disse, vamos tratar. A Bíblia não disse? Então cuidado. Não é? Tem uma frase que diz assim,
o moralista, tem dois pesos. Um para si mesmo, brandíssimo, e outro para o próximo, severíssimo. Nós temos que ter muito cuidado, sabe, irmãos, para não virarmos legalistas na igreja, fariseus na igreja. A igreja precisa, irmãos, disso que nós vamos falar agora na terceira aplicação. Disciplina sempre, amor também. Nenhuma disciplina na igreja deve ser executada com ódio, mas com amor. Paulo estava indo a Corinto disciplinar os impenitentes, mas porque amava a igreja. Nenhuma disciplina deve ser vingativa, animosa ou provocativa, mas fruto do amor. Por mais que o disciplinando não entenda, quando a disciplina é aplicada, o que se tem em mente é sempre a restauração. O fim da disciplina sempre produz benefício. A intenção de Paulo era restaurar a ordem e a santidade na igreja. E aí eu termino com uma frase que diz assim, uma frase de Marcelo Figueiredo: uma igreja que não disciplina não deve censurar uma justiça que não pune. Entende, irmãos? É muito importante esses 4 versículos de 2 Coríntios 13. Paulo está dizendo: eu estou indo aí pela 3ª vez. Vocês não corrigem. Quando eu chegar aí, vocês vão ver Cristo falando através de mim, porque é isso que vocês querem. Uma prova de que Cristo fala através de mim. Então me aguardem, porque eu vou mostrar a minha fraqueza para vocês, como Cristo mostrou a fraqueza dele ao ser pregado na cruz, e depois mostrou o seu poder ressuscitando dentre os mortos. Eu vou mostrar para vocês a minha fraqueza, porque eu tenho sido questionado nisso, e vocês verão a minha autoridade em punir esses que não querem corrigir. Semana que vem, permitindo Deus, nós devemos encerrar o capítulo 13 de 2 Coríntios, mas eu deixo para vocês essas 3 aplicações. Pecados continuados devem ser tratados com rigor na igreja. As escrituras devem ser o elemento aferidor para a execução da disciplina na igreja. Disciplina sempre, amor também. Ódio, raiva, ira, sentimento de vingança não são características de um coração regenerado. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela palavra desta manhã. Que o Senhor seja glorificado, engrandecido, exaltado por cada vez que abrimos as Escrituras e aprendemos tantas coisas. Ó Deus, permita que continuemos nos esbaldando, ó Deus, nas pregações que são realizadas nessa igreja, diante da sua palavra, em cada pregador. Agradecemos pelo irmão Vinícius, que quarta-feira trouxe uma palavra tão maravilhosa para a igreja. Agradecemos pela irmã Roberta, irmão Rodolfo, irmão Edmilson, irmão Marco Aurélio. Agradecemos, ó Deus, pelas irmãs que pregam no MCM e que têm abençoado tantas vidas, ó Deus, todos aqueles que o Senhor tem usado para estarem aqui em cima ou nas reuniões, os líderes de pequenos grupos, todos que têm tido a responsabilidade de apresentarem a sua palavra, ó Deus, a sua palavra como elemento aferidor da verdade. Ó Pai amado, que continue sendo assim, e que o Senhor continue inundando os nossos corações com a Tua palavra, para que possamos, ó Deus, abençoar a vida dos outros. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou nessa manhã. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Permita que agora coloquemos em prática esses ensinamentos. E assim possamos, ó Deus, continuar crescendo como uma igreja viva diante do Senhor, tratando os nossos erros e nos aperfeiçoando cada vez mais através do Teu Espírito. É nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.